Sejam bem-vindos à videoaula do IFB. O assunto de agora é previdência. Primeira coisa importante para você saber sobre previdência é que previdência é um seguro, ou seja, uma pessoa quando faz um plano de previdência, ela na verdade está contratando um seguro. Daí não podemos dizer que uma pessoa investiu numa previdência, ela fez um contrato de previdência, ela fez um aporte na previdência. Existem algumas coisas que precisam ter cuidado. Da mesma forma, não existe resgate para a previdência, porque não é uma aplicação financeira, é um seguro. Esse seguro tem o seguinte objetivo: guardar dinheiro enquanto você é novo, para quando você estiver velho, ter uma renda ou um pecúlio. Pecúlio é o montante acumulado e renda é um valor mensal que você pode receber. A gente vai ver no detalhe como é que funcionam os planos de previdência. Ele é principalmente focado em duas questões. São planos de longo prazo, objetivando a aposentadoria e, mais recentemente, a questão de educação dos filhos. Então, a primeira coisa sobre previdência é que ela é uma péssima aplicação para quando se aplica no curto prazo. O ideal aqui é se aplicar no longo prazo. E aí a previdência ela pode ser aberta, fechada, PGBL, VGBL, qual que é a ideal para cada um? Então, vamos começar falando dessa diferença da previdência aberta para a previdência fechada. A previdência que nos interessa é a previdência aberta. Essa é aquela previdência que é comercializada pelos bancos. Então, estamos falando desta estrutura à esquerda desse slide. A previdência aberta é aquela que você comercializa, que as seguradoras comercializam. A previdência fechada, ela não é propriamente um produto financeiro, ela é um benefício que uma empresa dá aos seus funcionários para complementar a aposentadoria, que eles vão receber quando se aposentarem lá do INSS. Então, previdência fechada não é muito o nosso assunto. O nosso grande foco é na previdência aberta, aquela que qualquer um pode participar. A previdência aberta, ela tem um órgão regulador, igualzinho tem o Banco Central para os bancos. Quem regula a previdência aberta é a SUSEP, que também regula a indústria de seguros, até porque, como já falamos, o seguro, a previdência é uma forma de seguro. E ela é normatizada, quem cria as normas é o Conselho Nacional de Seguros Privados. É essa instituição que cria as normas da Previdência para a SUSEP regular e fiscalizar. Do lado da Previdência Fechada, a gente tem a Previc. A Previc é quem regula as entidades de previdência fechada. Essas previdências fechadas não podem, novamente, ser comercializadas. Elas só podem ser oferecidas como benefício aos funcionários de uma empresa. Algumas coisas é importante você saber sobre previdência para não fazer confusão. A prova, às vezes, tem esse tipo de pegadinha. Por exemplo, a apólice é o contrato. Então, não existe um contrato de previdência. O que existe é uma apólice, como de seguro, é uma apólice da previdência. Você não faz aplicações, você faz ou aportes, que são aplicações esporádicas. Por exemplo, eu cheguei e resolvi colocar no meu plano de previdência 10 mil esse mês. Isso é um aporte na previdência. E existe também a contribuição, que é uma aplicação regular. Por exemplo, eu combino com o gerente do banco que eu vou fazer uma contribuição mensal de R$ 100 na minha previdência. Todo mês, a previdência vai debitar na minha conta R$ 100 e vai acumular lá naquele plano de previdência. Então, são os dois jeitos de você colocar dinheiro na previdência, ou com aporte ou com contribuição. O assistido é quem vai receber o dinheiro, que pode ser até eu mesmo. Então, eu fiz um plano de previdência para que eu mesmo utilize no futuro. Ou pode ser um terceiro, não necessariamente eu faço um plano de previdência para mim. Posso estar fazendo um plano de previdência para a faculdade do meu filho. O assistido será o meu filho. Já o beneficiário é quem vai receber o dinheiro da previdência caso o titular da apólice, do contrato, venha a falecer. Todo plano de previdência precisa ter um beneficiário. E é importante aqui salientar que o beneficiário não precisa seguir as normas legais de herança. Nas normas legais de herança se diz que 50% do dinheiro tem que ficar com os filhos. A previdência não é dinheiro, é uma apólice. Portanto, eu posso determinar o beneficiário que eu quiser. Se eu quiser pegar uma pessoa no meio da rua e determinar que ela é o meu beneficiário, posso. Essa questão do beneficiário, às vezes, é uma grande facilita muito as questões de direito sucessório. Às vezes, o dono do dinheiro não quer deixar
o dinheiro para os seus herdeiros direto, ou a herança é muito complexa, principalmente para quem não tem filhos. É, o plano de previdência ele vai resolver esse caso, porque ainda em vida, o titular do plano, quem comprou a pólice, já vai poder determinar quem é o beneficiário, e aí não vai passar por espólio, não vai passar por nada, o dinheiro já vai direto para o beneficiário que foi escolhido por quem contratou o plano. Toda a previdência pode ser transferida, isso chama-se portabilidade, ou seja, eu posso transferir um plano de previdência de uma seguradora, veja, estou falando de uma seguradora, previdência é comercializado por seguradoras, você trabalha num banco múltiplo, por isso que seu banco vende previdência. Então, quando eu quero, eu posso transferir tranquilamente de um plano para outro plano em outra seguradora. Isso chama-se portabilidade. A única coisa que precisa ter atenção é que a portabilidade só é permitida para planos exatamente iguais. Então, se eu tenho um plano que eu só vou receber o dinheiro com 55 anos, eu só posso fazer a portabilidade para um plano igual, que eu só vou receber o dinheiro daqui a 55 anos. Se é PGBL de um lado, tem que ser PGBL do outro. Tem que ser tudo igual. O proponente é quem é o investidor, quem contrata a pólice. Por exemplo, eu fui lá e fiz um plano de previdência, eu sou o proponente. E o período de diferimento é o prazo do contrato. Então, um plano de previdência ele tem um período. Por exemplo, eu estou com 30 anos, resolvo fazer sou proponente de um plano de investimento, de um plano de previdência. Faço uma pólice com prazo de deferimento para quando eu tiver 65 anos. Quando eu completar 65 anos, a Previdência vai me dar o benefício que eu contratei, que pode ser o pecúlio, ou seja, todo o dinheiro que eu guardei corrigido com taxa de juros, ou um plano de renda mensal. A Previdência pode ser do tipo PGBL ou VGBL. Vamos ver, então, primeiro o PGBL, com P de pato. Para quem que é indicado o plano PGBL? É indicado para quem é assalariado, com renda tributável e faz a declaração completa do imposto de renda. Então, a pessoa tem que ter essas três características. Tem que ser assalariado, com renda tributável, fazendo a declaração completa do imposto de renda. E ainda, só é recomendável até 12% da renda, que é o limite da dedução. Isso por quê? Porque quando você contrata um plano PGBL, você tem um benefício fiscal, ou seja, você pode deduzir esse plano do imposto de renda que você tem a pagar. Mas veja, é um benefício temporário. Quando você resgatar o PGBL, quando você receber o dinheiro, você terá que pagar o imposto sobre o valor inteiro. Não é só sobre o ganho, é sobre todo o valor resgatado. Por isso que o PGBL só pode ser feito para uma pessoa que terá o benefício fiscal. E essa pessoa que terá o benefício fiscal é uma pessoa assalariada, com renda tributável limitado a 12% da renda e que faça a declaração completa do imposto de renda. Se não obedecer essas regras, não pode aplicar no PGBL. Essa é a questão mais comum da prova. Vai te dar um perfil de uma pessoa e falar para a pessoa se é o ideal essa pessoa aplicar num PGBL ou num VGBL. Já os planos VGBLs, ele não tem o benefício fiscal, ele não é dedutível do imposto de renda. E aí, o contribuinte, quem fez um plano de previdência do tipo VGBL, vai pagar o imposto de renda na hora do resgate só sobre o que ele ganhar, não sobre o valor total. Então, o VGBL é muito bom para quem não tem o benefício fiscal, que são todas as outras pessoas. Pessoas que são isentas de IR, pessoas que fazem declaração simplificada de imposto de renda, pessoas que não têm renda tributável, pode até ser uma pessoa rica, mas ela não tem a renda tributável. Por exemplo, o dono de uma empresa, ele recebe dividendo, ele não tem renda tributável, então ele não deve fazer o PGBL, ele deve fazer um VGBL. Na maioria dos casos, o ideal é fazer o VGBL. O PGBL é numa situação muito específica. Novamente, vendo as diferenças entre os dois, no PGBL você tem uma dedução do imposto de renda, limitado a 12% da sua renda.
e vai aí devolver esse benefício fiscal quando fizer o resgate. Lá no futuro, você vai pagar o imposto sobre o valor total. É uma vantagem, porque muita gente tem um imposto de 27,5% em cima do seu salário, e lá no futuro vai pagar um imposto só de 10%, que é o imposto da Previdência na tabela regressiva. Mas, de qualquer jeito, isso só é indicado para pessoas que têm renda tributável e fazem a declaração completa. Já o VGBL não tem a dedução fiscal e o cliente vai pagar o imposto de renda sobre o ganho. É ideal para qualquer pessoa que não siga as regras do PGBL. Então, novamente, assalariados com renda tributável que fazem a declaração completa do imposto de renda, limitado a 12% da renda. Ah, Henrique, mas tem um cliente meu que quer fazer 20% da renda dele num plano de previdência. Ele tem a renda tributável, faz a declaração completa. Como é que faz? Bom, esse cliente deve aplicar 12% da renda num PGBL e os outros 8% no VGBL. Porque ele não vai ter o benefício fiscal em cima de 20% da renda, só em cima de 12%. Aí ele deve fazer 2 planos de previdência ao invés de um só. A tabela também ela varia. Ela é uma tabela regressiva ou progressiva. A regressiva que a gente chama também de definitiva. É uma tabela que começa com uma alíquota muito alta e vai até uma alíquota de 10%. Então, você vê que começa com 35% e termina em 10%. Sobre o quê? Se for um VGBL, sobre o valor do ganho. Se for um PGBL, com P de pato, é sobre o valor total resgatado. Essa tabela aqui é muito boa para quem vai ficar mais de 6 anos, porque aí já começa a ter um benefício, uma alíquota mais baixa, e quem vai sacar mais dinheiro. Porque se a pessoa vai sacar muito pouco dinheiro, ela vai ter uma renda tributada muito baixa, é melhor, mesmo assim, ela estar na tabela progressiva. O regime regressivo, a tabela regressiva, é irreversível, ou seja, não pode mais fazer alteração da tabela. Se a pessoa escolheu a tabela regressiva, ela não pode passar para a tabela progressiva, também chamada de compensável. Essa tabela progressiva, ela varia de acordo com a tabela do imposto de renda para a pessoa física. Então, ela muda com frequência, ninguém precisa decorar as alíquotas, nem da tabela regressiva, nem da progressiva. Tá aí só para você saber, essa tabela pode se alterar ao longo do tempo, basta uma canetada do presidente da República que essa tabela muda. Muito bem, como é que a tabela progressiva funciona? No exemplo aqui, até R$ 1.903, a pessoa está isento de imposto. Ou seja, se eu resgatar num PGBL com P de pato até R$ 1.903 por mês, eu estarei isento de imposto, não pagarei imposto. Se eu resgatar num VGBL, eu vou ter que ver quanto que é rendimento e quanto que é principal. E aí eu pago até R$ 1.903 de rendimento, está isento de imposto. Até 2.826, vai pagar 7,5% de imposto, até 3.751,15, depois 22,5% e finalmente 27,5%. É uma vantagem para quem vai sacar menos dinheiro, mas só lembrando que a pessoa vai ter que somar esses valores, vai ter que somar o resgate da Previdência com um eventual salário tributado que ele receba, né? Então, as pessoas que têm uma renda muito baixa, compensa trabalhar na tabela progressiva. Portanto, dá para perceber que você pode ter uma aplicação isenta. A tabela progressiva ela funciona da seguinte forma: o governo debita na fonte 15% do rendimento, se for um VGBL, ou 15% do valor total, se for um PGBL com P de pato. Depois, a pessoa faz o acerto na sua declaração de ajuste anual. Se eu resgatei acima de 4 mil, eu já paguei 15, mas deveria pagar 27,5, eu vou pagar a diferença. Se eu estava nessa faixa isenta, eu paguei 15, eu vou receber de volta do governo o que eu paguei de imposto. É assim que vai funcionar a tabela progressiva. A Previdência, assim como um fundo de investimento, também pode cobrar taxas. Que taxas ela pode cobrar? A taxa de administração, que é cobrada sobre o total do valor da apólice, do valor que você tem lá aplicado, entre aspas, aí, no seu plano de previdência. A taxa de carregamento, que é cobrada no momento da aplicação, é como se fosse uma taxa de entrada do fundo. E poderia ter uma taxa de saída. Não é comum, mas pode se cobrar uma taxa para o cliente resgatar, retirar o dinheiro.
E todo plano de previdência obrigatoriamente tem que ter uma carência, ou seja, um período em que o cliente não pode resgatar. Esse período tem que ser no mínimo de 60 dias e no máximo de 24 meses. O banco define entre 60 dias e 24 meses qual é o período de carência, mas é no mínimo 60 e no máximo 24 meses. Quando você contrata um plano de previdência, como já falamos, ele não é um investimento, ele está focando na sua aposentadoria e você terá alguns benefícios que podem ser escolhidos no momento da contratação do plano. O primeiro deles é a tal da renda vitalícia, ou seja, eu contrato um plano de aposentadoria. Quando eu chegar, por exemplo, a 65 anos, eu paro de fazer contribuições ao plano e passo a receber uma renda vitalícia, uma renda que vai durar até eu morrer. Quando eu morrer, a previdência acabou. Se eu morrer 2 anos depois, com 67 anos, eu vou receber só 2 anos de rendimentos. Se eu morrer com 100 anos, eu vou receber 35 anos de rendimento. A conta da aposentadoria da renda vitalícia são contas atuariais que um plano de previdência faz. Ela calcula mais ou menos qual vai ser a sua média de vida. Alguns vão viver menos, outros mais. Os que vivem mais acabam recebendo dos que vivem menos. É assim que funciona a renda vitalícia. Existe também uma renda vitalícia por prazo mínimo, ou seja, eu faço um contrato de um plano de previdência que eu vou receber, no mínimo, um determinado tempo, por exemplo, 10 anos. Então, se eu combinei com a Previdência que eu vou me aposentar aos 65 anos, eu vou receber a renda, no mínimo, até eu completar 75 anos. E se eu morrer nesse período, nesse intervalo, antes dos 75 anos, um beneficiário passa a receber a minha renda. Essa é a renda vitalícia com prazo mínimo. Se eu morrer com 85 anos, eu vou receber até os 85 anos. Se eu morrer com 70 anos, alguém vai receber durante 5 anos, porque eu contratei com uma renda vitalícia com prazo mínimo de 10 anos. Obviamente, para contratar isso, é mais caro. Renda vitalícia reversível é quando eu determino que, se eu vier a morrer, um determinado beneficiário vai receber até ele morrer. Por exemplo, eu sou casado. Eu determinei que eu vou me aposentar aos 65 anos. Aí, a partir dos 65 anos, eu passo a receber uma renda vitalícia, que vai ser paga para mim até eu morrer. Aí, eu fui lá e morri, com 80 anos. Só que minha esposa ainda está viva. Ela vai ficar recebendo até morrer também. Ou seja, vai esperar tanto eu quanto o meu beneficiário morrermos. É uma renda vitalícia reversível. Obviamente, para contratar isso, é mais caro ou sua renda no futuro vai ser mais baixa. Nada acontece de graça. Existe também a renda temporária. Você pode colocar isso, e aliás é bastante comum os planos de previdência terem esse tipo de renda temporária. Caso eu tenha algum problema de saúde, durante o período que eu tenho esse problema de saúde, eu passo a ter uma renda temporária. Por exemplo, eu tive um problema de câncer e vou ter que ficar sem trabalhar durante 2 anos. Eu passo a receber uma renda durante esses 2 anos que eu não estou podendo trabalhar, que eu fiquei sem renda. É bastante comum essa contratação, eu determino qual é o tamanho dessa renda. Obviamente, quanto maior eu quiser a renda temporária, mais eu terei que pagar para o plano de previdência. Um negócio muito importante, principalmente para quem é autônomo, que não tem benefício de INSS nem nada. É fundamental que essa pessoa tenha uma renda temporária, porque qualquer pessoa pode ter um problema de saúde e ficar impossibilitado de trabalhar. Para quem é funcionário, tem carteira assinada, você sempre tem o benefício do INSS, mas para quem não tem a carteira assinada, é um problema sério. As previdências ainda têm seguros embutidos nela. Podem ter, né, seguros embutidos nela. O primeiro deles é o pensão prazo certo. Vamos supor que eu contratei uma aposentadoria, um plano de previdência, que eu vou me aposentar aos 65 anos. Mas, por acaso, eu morri antes de completar 65 anos, morri com 50. O meu beneficiário terá uma pensão durante um determinado prazo, que eu determino junto do plano, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Se eu combinei 10 anos e eu vier a falecer antes de me aposentar, o meu beneficiário vai receber a renda durante 10 anos.
Pensão ao cônjuge, muito parecido com a pensão prazo certo, é uma pensão que se paga ao cônjuge, só que essa é vitalícia, ou seja, se eu morrer antes de me aposentar, o meu cônjuge ou o outro beneficiário que eu determine vai receber até ele morrer. Obviamente, isso é mais caro. Renda por invalidez, vai me pagar uma renda caso eu venha ficar inválido por alguma questão da vida. Né, fiquei tetraplégico, não posso mais ganhar dinheiro. O plano de previdência vai me dar uma renda por invalidez, vitalícia, até eu morrer. Só que a renda vitalícia, essa é paga sempre ao titular. Veja que renda é paga ao titular, pensão é paga ao beneficiário. Essa é a diferença entre renda e pensão. Também pode ter um pecúlio por morte, ou seja, se eu vier a falecer durante o prazo, eu resgato, o meu beneficiário vai receber todo o valor que eu coloquei nesse plano de previdência. É aqui que muita gente que faz planejamento sucessório se prende, nesse pecúlio por morte. Por quê? Porque se eu tiver o dinheiro aplicado num fundo de investimento, obrigatoriamente o dinheiro do fundo de investimento terá que ser repartido entre os herdeiros. E no pecúlio por morte, não. Eu posso determinar quem será o beneficiário e passar todo o meu dinheiro para um beneficiário. É uma situação em que, eventualmente, até uma pessoa de mais idade poderia fazer uma previdência, para ela poder se beneficiar desse pecúlio por morte, caso ela não queira que os herdeiros sejam os beneficiários do dinheiro dela. Pecúlio por invalidez é a mesma coisa, só que essa é paga ao titular. Se eu ficar inválido, ao invés de eu receber uma renda, eu posso determinar um determinado pecúlio para que eu receba. Veja que os pecúlios podem ser tanto do valor aplicado, como eu posso determinar mais, ou seja, embutir um seguro de vida, um seguro de invalidez nesse plano de previdência. Novamente, esses pecúlios, principalmente o pecúlio por morte, eles são muito relevantes porque eles não vão a inventário e eles não fazem parte do espólio.